eu sou o Raul do PET Metalúrgica da UFC e eu estou aqui para mais uma aula, dessa vez uma aula de Química Geral, certo? E hoje o assunto vai ser classificação periódica dos elementos. A gente vai entender como foi que se deu a criação da tabela periódica até essa tabela que é a atual, a tabela mais atualizada que nós temos pela IUPAC. Como foi que a gente chegou até ela, certo? Então, o primeiro cientista que se propôs a organizar os elementos de forma periódica foi o cientista Doberheim, certo? Ele organizou através de tríades. Como assim? A soma da massa do primeiro elemento mais a massa do terceiro elemento, dividido por 2, era igual à massa do segundo elemento. Partindo para o segundo modelo que nós temos o parafuso telúrico de Champ-Courtois, certo? Champ-Courtois ele propôs o seguinte: ele dispôs os elementos de acordo com o número crescente de massa nas linhas helicoidais, de forma que quando eles se encontrassem em uma linha vertical, como vocês podem ver aqui do lado, esses elementos eles teriam características semelhantes, certo? E aí nós partimos para a próxima organização, que é a lei das oitavas de Newlands, certo? Por que lei das oitavas? Uma curiosidade sobre Newlands é que, além de químico, ele era um amante de música. Então, para ele criar essa organização, ele se baseou nas notas musicais. Como assim? Ele organizou os elementos de acordo com o número crescente de massa atômica, de modo que o oitavo elemento ele sempre repetia uma característica do primeiro. Aqui tem um exemplo para vocês visualizarem melhor, certo? E por que lei das oitavas? Porque isso se assemelha muito às oitavas musicais. A gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e depois repete o Dó, certo? E por causa disso, ele foi muito criticado, foi ridicularizado pela Sociedade de Química Inglesa na época por fazer uma comparação entre a química e a música. Somente 23 anos depois é que foi reconhecido que a sua teoria ela realmente tinha fundamento. E aí nós partimos para a lei periódica de Mendeleev e Meyer, que foi um passo antes da nossa tabela periódica atual, né? Foi Mendeleev que ele propôs essa organização que mais se assemelha com a tabela periódica que nós temos hoje. Então, Mendeleev, ao invés de organizar pelo número da massa, ele organizava os elementos pelo número atômico. E na tabela de Mendeleev, os elementos eram organizados pela massa atômica crescente, a não ser, né, salvo quando a propriedade química dele fosse mais semelhante, certo? É importante notar, que está um exemplo da tabela periódica de Mendeleev e Meyer, que existem essas lacunas na tabela, porque justamente ele conseguiu prever que no futuro haveriam mais elementos que seriam descobertos posteriormente e que eles poderiam ser encaixados nessas lacunas que ficaram. E aí nós partimos para a lei periódica de Moseley, que é a nossa tabela periódica atual, certo? Atualmente a tabela periódica é organizada em linhas horizontais e verticais, onde as linhas verticais elas são chamadas de famílias e as linhas horizontais elas são chamadas de períodos. Os blocos SP são os blocos representativos, significa que o número de elétrons que está na camada de valência nesses grupos, eles são iguais, certo? É sempre o mesmo número de elétrons na camada de valência, que é a última camada. Então a gente tem aqui a família 1, 2, 3, 4, são 18 famílias e 7 períodos, certo? Aqui embaixo a gente pode notar que tem um espaço vazio e tem uma setinha puxando aqui para baixo. Essa é a série dos lantanídeos e dos actinídeos. É como se essa parte que estivesse embaixo se encaixasse naquele bloco que está vazio, certo? Só para poder ter uma visualização melhor na tabela periódica também, devido às suas características semelhantes. A família 1A é a família dos metais alcalinos, a família 2A é a família dos metais alcalinos terrosos, em seguida nós temos os elementos de transição, depois nós temos a família do boro, do carbono e do nitrogênio, em seguida nós temos os calcogênios, os halogênios e os gases nobres. As famílias são organizadas dessa maneira porque elas contêm os elementos com as configurações eletrônicas semelhantes, certo? O que isso significa? Significa que os elementos que pertencem a uma mesma família, eles têm características semelhantes, como por exemplo a família dos gases nobres. Os gases nobres são gases que não se misturam com nenhum outro material, certo? E a família dos halogênios, que é a família do flúor, né? Então a gente tem aí os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Agora nós vamos falar sobre propriedades periódicas, certo? Vamos começar falando sobre raio atômico. Então, vamos analisar a seguinte situação. Eu tenho dois átomos, o lítio e o sódio. Qual dos dois átomos tem o maior raio atômico? Então, para a gente responder essa pergunta, primeiro a gente vai ter que fazer a distribuição eletrônica dos dois. Quando a gente faz a distribuição eletrônica do lítio, nós temos um S2 e dois S1, certo? Então, é possível perceber que ele tem duas camadas, certo? Agora vamos fazer a distribuição eletrônica do sódio. A gente tem um S2, 2S2, 2P6 e 3S1. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que o sódio ele tem 3 camadas, certo? Então, a partir disso, a gente pode deduzir que o sódio ele tem o maior raio atômico comparado ao lítio, certo? Então, o raio atômico ele é justamente isso. Ele é a distância entre o núcleo e a última camada, a camada mais externa, né, da eletrosfera. A partir disso, a gente pode fazer uma relação e uma previsão com a tabela periódica, certo? A gente sabe que quanto mais para baixo na tabela periódica, maior o número do período. E o número do período ele é diretamente ligado ao número de camadas. Então, quanto mais para baixo estiver o elemento na tabela periódica, maior vai ser o seu raio atômico.
Vamos falar agora sobre energia de ionização ou potencial de ionização, certo? Então, o que seria a energia de ionização? Ela é a energia mínima necessária para retirar um elétron de um átomo isolado no seu estado gasoso, certo? Então, para exemplificar melhor, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um átomo X no estado gasoso, que vai receber energia suficiente para que um elétron dele seja arrancado. Quando você arranca esse elétron, você transforma ele em quê? Você transforma ele num cátion, o cátion X+, certo? Então, essa energia que a gente utilizou para arrancar esse elétron é o que nós chamamos de energia de ionização. Agora, de onde que é mais fácil de a gente arrancar um elétron? De um átomo que tem um raio atômico pequeno ou de um átomo que tem um raio atômico grande? De um átomo que tem um raio atômico grande. Por quê? Porque quanto mais distante o elétron estiver ali do núcleo, mais fraca vai ser a interação entre eles. Então, menos energia vai ser necessária para arrancar esse elétron, certo? Diferente se a gente tivesse um átomo com um raio pequeno, né? Se ele tem um raio pequeno, ele vai ter uma interação mais forte, então a gente vai precisar de mais energia para poder arrancar esse elétron. Então, a partir disso, a gente pode deduzir que um átomo que tem um raio atômico muito grande, ele precisa de uma energia de ionização menor. E um átomo que tem um raio pequeno, ele precisa de uma energia de ionização maior, certo? Então, voltando para a tabela periódica, a gente percebe o seguinte: o raio atômico ele não cresce para baixo e para a esquerda. Nesse caso, a energia de ionização ela vai crescer de maneira oposta, então ela vai crescer para cima e para a direita. Agora nós vamos partir para a afinidade eletrônica, também chamada de eletroafinidade. Então, a eletroafinidade ela é a energia liberada por um átomo no estado gasoso quando ele recebe elétron. Então, vamos usar aquele nosso átomo X para ilustrar essa situação. A gente tem um átomo X no estado gasoso, só que ao invés de a gente retirar um elétron dele, agora a gente vai acrescentar um elétron. Então, ele vai virar um ânion, certo? Quando você adiciona esse elétron, ele vai acabar liberando energia, certo? Então, essa energia que é liberada é que nós chamamos de afinidade eletrônica ou eletroafinidade. A partir disso, a gente pode perceber que átomos com raio pequeno, eles têm uma facilidade maior de receber elétrons, certo? Com exceção dos gases nobres, porque os gases nobres eles já têm uma certa estabilidade. Então, excluindo os gases nobres, a gente pensa só no restante da tabela periódica. Então, a tendência é que quanto mais para cima e mais para a direita, maior seja a afinidade eletrônica. Vamos falar agora de eletronegatividade, certo? O que seria eletronegatividade? Eletronegatividade é nada mais do que a força que um átomo atrai um par de elétrons de uma ligação. E o raciocínio aqui é muito próximo com o da eletroafinidade, certo? Os átomos que têm um raio muito pequeno, eles têm uma facilidade maior de receber esses elétrons. Então, tirando os gases nobres, a gente tem que, quanto mais para cima e mais para a direita, maior é a eletronegatividade do átomo, certo? Então, a gente tem aí o flúor como o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Lembrando que a gente exclui os gases nobres porque eles são estáveis, certo? Então, eles não recebem elétrons. E por último, nós vamos falar de eletropositividade. Se a eletronegatividade é a tendência do átomo de receber elétrons, a eletropositividade é justamente o contrário, então ela é a tendência do átomo de doar elétrons. Então, se a eletropositividade é o oposto da eletronegatividade, a gente pode observar e deduzir que quanto mais para a esquerda e mais para baixo estiver o elemento, mais eletropositivo ele vai ser, então maior sua capacidade de ceder elétrons. Então, nós temos que o frâncio é o elemento mais eletropositivo da tabela periódica, com uma facilidade muito grande de perder elétrons. Bom, galera, então essa foi a nossa aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder. Segue a gente lá no nosso Instagram, @PetMetalUFC.